Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá, a Haremot, a porção da Torá que se chama Depois da Morte. Essa porção aqui, ela fala sobre o que aconteceu depois que os filhos de Aharon morreram, quando eles chegaram diante do Eterno. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de explorar um pouco mais o título da Parashá, que é Depois da Morte. Então eu gostaria de falar com vocês assim, rapidamente, sobre o que acontece com uma pessoa depois que ela morre. Obviamente nós não temos plena certeza, mas nós temos algumas pistas que a Bíblia nos dá sobre isso, e alguns relatos de pessoas que tiveram a oportunidade de experimentar isso. Quando alguém morre, só tem dois caminhos possíveis para uma pessoa: ou ela vai para aquilo que a gente chama do céu, ou para o inferno. Não existe um outro caminho, não tem uma terceira via, um terceiro caminho. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é o seguinte: após a morte, o caminho é ou vai para o Senhor, ou então vai para o inferno. E aí, nós temos aí dentro da Bíblia, dentro da tradição judaica, uma informação de que o céu e o inferno eles estão paralelos entre si, dentro de uma região que nós conhecemos como terceiro céu. Ali estão todas as pessoas que morreram, ou foram para o Senhor, estão no céu, ou foram para o inferno. E Yeshua conta uma parábola. Nós entendemos isso como uma parábola, né? Mas na realidade isso se refere a quê? A uma verdade que ele está relatando e mostrando como é de fato. Essa parábola ela é conhecida na Bíblia como a parábola do rico e do Lázaro. Quando ambos morrem, o rico vai para um lugar de tormento e Lázaro vai para um lugar onde ele vai descansar, um lugar onde ele está no céu, ok? A parábola é muito importante porque ela relata que os dois conversam. O rico, que foi para o inferno, ele fala com Abraão, fala: deixa o Lázaro, que foi aqui, meu companheiro, esteve aqui perto de mim, deixa ele colocar só uma gota de água na minha boca para aliviar o meu sofrimento. Ele disse: olha, não dá para fazer isso, porque nós estamos em locais diferentes e não há acesso, ou seja, não tem uma passagem do céu para o inferno, nem do inferno para o céu. São dois lugares cujos acessos são diferentes, sem comunicação entre si. Então, qual é a moral dessa história? É que nós precisamos nos preparar antes, porque depois que tiver o destino, não tem mais como trocar. Então, essa passagem da Torá, quando ela começa falando sobre esse tempo pós-morte, para nós é uma forma de nos dizer o seguinte: preste atenção no que você está fazendo com a sua vida agora, porque depois não tem como remediar. Não dá para depois falar assim: eu vou consertar, ou se não, me dá uma segunda chance. Por que, irmãos, que a Bíblia tem tantas pessoas hoje pregando aquilo que está dentro dela? Por que tantas igrejas anunciam? Por que a Bíblia é tão falada hoje? Para que as pessoas tenham acesso a esta informação e depois não digam: eu não sabia. Porque é muito fácil esconder esse tipo de situação, dizendo assim: eu não sabia. E tem uma coisa interessante na Constituição brasileira, tá? Se qualquer pessoa cometer um crime e ela for diante de um juiz e disser assim para o juiz: doutor,
meritíssimo, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Ele vai dizer assim: como assim você não sabia? A Constituição está à sua disposição. Você deveria ter lido a Constituição para saber o que você pode e o que você não pode fazer. A Bíblia é a mesma coisa. Ela é a Constituição universal do homem que está à disposição de todos. Nenhuma pessoa poderá alegar ignorância. Eu não sabia disso, eu não sabia que se eu não vivesse uma vida reta, que se eu não recebesse Yeshua como meu Senhor e Salvador, se eu não abandonasse as coisas erradas que eu estou fazendo, eu iria para o inferno. E ele vai dizer assim: você teve acesso a tudo isso. Você deve ter pessoas que você conheceu, que eram crentes, que pregavam a palavra, e que estavam te dando acesso a essa informação. Portanto, irmãos, essa é uma coisa que a gente nunca vai poder dizer assim: eu não sabia. Aliás, nenhuma pessoa no mundo vai ter essa desculpa. Mas tem lá os indígenas que eles não tiveram acesso. Tem uma tribo lá que não foi descoberta ainda, eles não tiveram acesso. Não, mas aí a Bíblia diz que eles vão olhar para o sol, a lua e as estrelas, e eles vão ver que tem um ser maior do que eles e do que a própria natureza, e que rege o universo. Porque obviamente nós sabemos que há alguém que tem o controle disso tudo. O universo tão grande vai ser controlado por quem? E aí, nós temos os cientistas que descobrem agora, que o universo tem alguém que controla ele. Por quê? Porque o universo foi formado como? Tem o Big Bang. Ele tinha uma bolha inicial que explodiu, e o universo se expandiu. Muito bem, muito bem. Quem criou a bolha? Tem que ser alguém poderoso, inteligente, que tem conhecimento de todas as coisas, eterno, porque ele tem que estar acima da matéria que foi criada, e alguém que hoje tem o controle de tudo. Ora, essa pessoa só tem um nome na Bíblia: Deus. Por isso, quando nós falamos sobre isso aqui, nós vamos entender o seguinte: ele vai fazer tudo de acordo com aquilo que ele deixou escrito na palavra. Porque não dá, irmãos, para alguém pegar e dizer assim: mas o Eterno vai quebrar a regra que ele instituiu por minha causa, porque eu sou mais bonzinho do que os outros, eu sou mais bonito do que os outros, meus lindos olhos azuis vão compensar isso. Não vão, né? Por isso, irmãos, que essa questão é muito importante a gente entender agora. O Senhor, ele então avisa para Moshe que tem um padrão daqui para frente para poder entrar no Kodesh HaKodashim, que é o Santo dos Santos. Não é para entrar qualquer hora. Tem um momento certo para entrar. Por quê? O Senhor está ocupado para me atender? Não. Mas tem que ter uma preparação para poder entrar. Por quê, irmãos? Porque o Senhor se manifesta no meio da santidade, e ninguém poderá invadir esse território estando impuro, ou não tendo um grau de conhecimento e de vivência da Bíblia que lhe permita entrar ali e saber onde ele está indo. Eu lhe faria uma pergunta. Hoje é até difícil fazer essa pergunta, mas eu vou fazer, assim a gente muda só o personagem, tá? Se você fosse conversar com o presidente, e não fosse esse, né? Se fosse conversar com um presidente honesto, uma pessoa séria, você acha que você ia poder chegar e falar assim: eu vou para Brasília, eu estou entrando aqui, eu vou conversar com o presidente? Pode ser assim? Eu vou entrar a qualquer hora, vou de bermuda, chinelo, havaiana, bonezinho, eu vou ver o presidente. Não é assim? Não. Por quê, irmãos? Porque tem que ter um protocolo.
Se para uma autoridade terrena existe um protocolo, uma forma correta de se comportar, quanto mais para o Rei dos Reis, para o Rei do Universo, tem que ter um protocolo. Para entrar na presença dele, nós temos que estar alinhados. Então, uma das coisas que nós estávamos ensinando para os irmãos na terça-feira passada sobre o tabernáculo, quando nós falamos do Santo dos Santos, é que você, para passar do lugar santo para o Santo dos Santos, você tem que estar em oração, porque tem ali um móvel chamado altar de incenso. O altar de incenso está ligado à nossa oração. E oração, irmãos, não é aquela coisa assim, Senhor, aquela minha oração de ontem, amém. Puf. Estou falando de orar. Quando a gente vai, coloca os joelhos em terra e começa a clamar ao Senhor. E começa a doer, aí começa, aqui, meu pé está doendo, a minha perna está adormecendo. Depois que você vence tudo isso, ainda continua na presença, aí abre tudo, e aí você começa a penetrar no mundo espiritual e a ter acesso a outras coisas. E aí então o Senhor te dá a oportunidade, me dá a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Para quê? Para ali ter um momento de comunhão com Ele. Então, para entrar no Santo dos Santos, Arão tinha que fazer isso agora uma vez por ano. Em que festa que ele fazia isso? Yom Kippur. Por quê? Porque é um dia de perdão. É um dia no qual nós vamos ali para podermos pedir perdão. Ele ia pedir perdão pela nação. Antes de entrar, ele tinha que ter feito sacrifício por ele, tinha que ter ajustado as contas com as pessoas que tinham algum problema. Irmãos, em Yom Kippur, como é que funciona? Quando a gente vai para a festa de Yom Kippur, que é um tempo da gente chorar, da gente clamar, antes de Yom Kippur, nós fazemos que festa? Rosh Hashanah. Nós temos 10 dias até Yom Kippur. O que nós fazemos nesses 10 dias? Vamos fazer uma revisão da nossa vida. Eu tenho algum problema com alguém? Vou pedir perdão. Eu tenho que me relacionar com as pessoas aqui e zerar a minha conta aqui, no horizontal, para depois chegar e falar assim: Senhor, agora no dia de Yom Kippur é contigo, eu quero pedir perdão para o Senhor. Eu resolvi aqui, aí eu vou aqui para resolver com o Senhor, com o Eterno. Está claro isso? Então, quando o sumo sacerdote, no caso Aharon, chegava para resolver isso aqui, os problemas da nação, obviamente que o pessoal que está lá fora, porque ele vai entrar sozinho no Santo dos Santos, quem está fora já tem que ter resolvido os seus problemas com os seus irmãos, porque ele vai pedir por eles, e para eles alcançarem o perdão, através da oração de Aharon, eles têm que resolver tudo. Não adianta eles terem um problema: eu não vou conversar com o irmão aqui, porque o meu irmão aqui ele me chateou e eu não vou mais falar com ele. Aí no dia de Yom Kippur ele ia lá pedir perdão. Já imaginou se o Eterno falasse assim: Aharon, sai lá porque fulano de tal não resolveu o problema? Porque o fulano de tal não está querendo perdoar o outro. Que isso? Irmãos, perdão. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Será que nós temos a capacidade de perdoar as pessoas que nos fizeram mal? Isso é uma pergunta. Temos que perdoar. Alguém aqui já fez uma oração chamada Pai Nosso? Lá na oração do Pai Nosso tem um problema. Você sabia que tem um problema? Perdoa as nossas dívidas assim como. Ai, mesmo. Se eu não perdoei,
o Senhor não pode me... Então, quem é que arrumou um problema? Foi Yeshua que arrumou um problema para mim? Fui eu que arrumei um problema para mim mesmo. Isso se chama autossabotagem. Por quê, irmãos? A gente tem que perdoar quem fez mal. Ah, Rabino, mas o fulano, aquela pessoa assim, é muito chato, porque fez isso e aquilo outro que eu não gostei. Mas ele cometeu algum crime contra você? Ele te roubou? Não. Então o problema é a sua chatice, a minha chatice. Ah, porque eu tenho uma opinião forte. Você vai querer ir para o inferno com a sua opinião forte? Não pergunto. Não. Então, por favor, mude de opinião e vá lá pedir perdão para o irmão. Não é? Ah, mas o fulano me roubou. Aconteceu conosco. Nós somos roubados várias vezes. Você não acha que eu não queria pegar essa pessoa e falar assim, você vai me devolver ou... né? Quantas vezes o Espírito Santo falou conosco, perdoa o que ela fez e perdoa a dívida. Nós tivemos um caso, irmãos, que nós perdoamos uma dívida, que hoje estaria por volta de o quê? Mais de R$1 milhão. Nós perdoamos a dívida, e perdoamos o que o irmão fez, porque foi o irmão que fez conosco, fora as outras coisas. E aí você vai me perguntar assim, mas Rabino, não está fazendo falta? Não, está não. Lógico que se eu tivesse hoje R$1 milhão, eu estava morando em outra casa, eu estava com outro carro, mas está fazendo falta? A questão é, faz falta? Não, pelo contrário, o Senhor tem nos dado no espiritual muito mais do que eu compraria com R$1 milhão. Aliás, eu não compraria nada disso com R$1 milhão. Os irmãos estão entendendo? Então a gente tem que perdoar. Você tem que chegar, abrir a boca e falar assim, eu perdoo fulano, a fulana por isso. Olha quanta coisa, quanto isso. Fala as coisas que ele não lembra. Aí tem que falar assim, Senhor, inclusive as coisas que eu não lembro, estou perdoando também. Por quê, irmãos? Porque isso está ligado à nossa salvação. Se não perdoar, nós caímos na oração do Pai Nosso. O Senhor não pode nos perdoar. E se nós carregarmos culpa, nós não vamos ter condição de ir para o Senhor. Ai, Rabino, mas isso que o senhor está dizendo é uma coisa muito dura. Não, eu estou te falando a verdade. Eu estou te falando uma coisa aqui para a gente poder se prevenir, se precaver para aquilo que nós temos que fazer. Porque não é possível que a gente vá continuar vivendo uma vida de falsidade. Porque a gente chega a rir para a pessoa, fulano, tudo bem, mas tem um problema com aquela pessoa. Isso é hipocrisia, irmãos. Nós não podemos ter esse tipo de postura. Então, essa paraxá, ela já começa a falar para a gente sobre isso, e ela começa a falar, mostrar para mim e para você o quanto a gente precisa de uma postura diferente. Por quê, irmãos? Porque se a gente não fizer isso, a nossa comunhão com o Senhor vai se acabando dia após dia. Eu não sei você, mas eu não quero ficar longe do meu Senhor. Eu não quero atrapalhar minha comunhão por falta de perdão. Então, quando nós falamos sobre isso, irmãos, nós temos que entender o seguinte: o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos vestido com as suas vestes de linho, que representam, lá no livro de Apocalipse, os atos de justiça dos santos. Ou seja, ele entrava já limpo, ele não entrava de qualquer jeito. Para isso,
ele se preparava antes, ele fazia um sacrifício por ele, fazia um sacrifício pelo povo, e quando ele saía de lá, ele fazia a mesma coisa, em gratidão ao Eterno, porque ele tinha saído vivo dali. Uma coisa interessante que dentro da tradição judaica, nunca um sumo sacerdote morreu dentro do Santo dos Santos. Isso significa que todos os que entraram no Santo dos Santos, entraram puros e saíram salvos. Pois não? Lá em 1 João fala que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então, eu não queria chegar aí, mas já que o irmão chegou, né? O que é homicida, irmãos? Assassino. Quem odeia uma outra pessoa é assassino. Simples assim. No microfone. Na relação dos 10 mandamentos, né? Que é a Constituição universal. Todo mundo tem que seguir, né? Sim. Não matarás. E quem odeia o irmão já está matando aquela pessoa. Então não tem que fazer nada, não tem que ter raiva de ninguém. E aí, irmãos, essa é uma questão tão assim, tão delicada, mas nós precisamos abordar isso. A gente precisa parar e fazer uma análise da nossa vida, porque nós estamos vivendo tempos de fronteira. Muito em breve Yeshua virá nos buscar. Está tudo pronto. E a pergunta é: eu estou pronto? O cenário mundial está pronto. E nós? Já nos aprontamos? Essa é uma boa pergunta. Aí, irmãos, voltando aqui para o nosso estudo da Torá, nós vamos ver que esse homem se vestia para que ele pudesse ir para o Santo dos Santos com 4 roupas, todas elas de linho. E aí, eu te faço uma pergunta: por que 4? Os irmãos lembram o significado do número 4? 4 é o número do mundo. Isso significa que ele ia lá buscar purificação e perdão para todo, mas desde que a pessoa estivesse cumprindo as exigências mínimas para que aquilo pudesse acontecer. Então, veja bem, não adianta nada a gente orar, jejuar, clamar pela vida das pessoas, se elas não fizerem também a sua parte. Eu posso fazer o que for, mas do outro lado a pessoa precisa também dar um passo, para que as coisas possam alcançar o desejo, né, ou aquilo que a gente precisa, para que a bênção possa ocorrer na vida daquela pessoa. Continuando, você se lembra que em Yom Kippur tinham 2 bodes, um era sacrificado e outro mandado para o deserto. Por quê, irmãos? Porque é muito interessante isso, porque o bode, ele é uma figura aqui do pecado. Então um deles morre pelo pecado do povo, o outro ele vai ser levado para que o pecado do povo pudesse ser lançado longe. E é interessante, irmãos, porque são 2 bodes iguais. Aí lançava-se sorte. Um deles era o bode que era levado diante do Senhor e morria. Outro, ele era enviado como bode emissário. Tá? E tem uma tradução que diz que era o bode de Azazel. Não é isso? Esse bode, irmãos, ele ia carregando o pecado do povo. Ele era enviado para o deserto. Por que esse bode era enviado para o deserto? Alguém sabe? O deserto, segundo a tradição judaica, era a habitação dos demônios.
esse bode era enviado para onde estão os demônios. Para quê? Para junto com eles ali, poder desfrutar, digamos assim, do pecado. Ele levava embora o pecado. O pecado está então relacionado com os demônios. E aí, irmãos, o outro bode, ele morria, para que o sangue dele pudesse ser aspergido e pudesse demonstrar que o Senhor teria trazido perdão para o seu povo. E aí vem aquela questão: qual é o homem que quer participar de uma questão dessa? Qual é o homem que quer se colocar diante do Senhor para poder interceder pela vida do outro? Porque o sumo sacerdote estava ali fazendo o papel do intercessor. Ele ia diante do Senhor para interceder pelo povo, enquanto tinha um outro que ia levar o bode para o deserto, cada um com o seu trabalho, mas ambos com uma missão muito séria de trazer o perdão para o povo. E a pergunta é: qual homem que quer esse tipo de responsabilidade? Alguma pergunta? Eu queria pôr um ponto da seriedade do perdão. Talvez a gente não tenha a dimensão dela, mas a Torá aqui, o caminho todo de sacrifício é perdão. Só se fala de perdão aqui, perdão, né? De sacrificar para perdão, né? Então, assim, e a Brita nós vamos ter Yeshua, o sangue dele para nos perdoar. De novo, a gente está falando de perdão, né? Então, assim, talvez a gente, com essa correria da vida, de que hoje nada se importa, tô nem aí, eu não vou perdoar mesmo, porque minha família é toda brava assim mesmo, eu já tenho esse costume, e perdoar é humilhar, né? Tem esse conceito de que se eu perdoar, vou me humilhar para a pessoa. Mas se você fechar a Bíblia toda, está tudo ligado com o perdão. Porque todo esse sacrifício, gastar dinheiro e ali e tal, por quê? Porque houve um erro e precisa de perdão. Exatamente. E hoje está disponível para nós através de Yeshua, né? Isso que é o ponto. Que no Santo do Santo era uma vez por ano você podia entrar. Hoje você tem acesso todos os dias, a qualquer hora. E você tem Yeshua que nos dá acesso pelo sangue dele, né? Então, quer dizer, a gente só deixa de perdoar porque a gente quer, não porque a gente tem acesso a esse perdão. É verdade, né? É verdade. E um detalhe aqui naquilo que a Rebete falou: você lembra que antigamente, para alcançar o perdão, se alguém pecasse, tinha que levar o que para o Senhor? Uma oferta, um sacrifício. Quanto é que você paga para orar, para ser perdoado hoje? E mesmo assim a gente ainda não consegue fazer? Imagina se tivesse que pagar, imagina se a gente tivesse que levar um sacrifício para o Senhor. Ah, Rabino, eu não tenho dinheiro. Você vai ficar sem perdão? Como é que ia fazer? Por isso, irmãos, Yeshua facilitou as coisas para nós. Muito. E mesmo assim a gente fica duro. Não, não quero perdoar não. Porque esse negócio de perdoar eu sou macho. Ou a mulher, né? Mulher, ela não fala que ela é fêmea, ela fala que ela é macha. E arruma o problema para si, porque carrega o lixo da falta de perdão, e a pessoa vai ficando amarga, ela fica azeda. Aí quando fala no nome de alguém que é o alvo do perdão, aí a pessoa diz: não quero falar disso não, porque não é assim que funciona. Então, irmãos, quando a gente fala desses dois bodes que eram sacrificados, era para o bem do povo. E Yeshua fez um sacrifício para o nosso bem. O sumo sacerdote entrava lá no Kodesh HaKodashim,
a arca e espargiu sangue sobre a arca. Para quê? Para o povo receber o perdão. Você sabia que Yeshua fez isso na sua morte? Não, eu estou falando se você sabia que o sangue dele caiu sobre a arca. Não faz isso não olha desse jeito para mim. Como assim? Vou tentar explicar para você em 30 segundos. Não vai dar, né? Mas tudo bem. Quando Yeshua morre, ele morre sobre um local chamado Gólgota. Tá? O Gólgota, ele é... Quando você olha ele, você vê que ele tem a aparência de um crânio. Um crânio. Não é uma caveira é todo o corpo, é só o crânio, a cabeça. Não é isso? O crânio é só a cabeça. E quando Yeshua morre ali, o sangue dele caindo no chão. Os irmãos lembram? Vem a chuva e lava aquele sangue, ele entra para dentro da terra. Ali dentro estava escondida a arca da aliança. E o sangue dele cai aonde? Em cima da arca. O que é o arqueólogo que descobriu? Qual foi a mensagem que o Senhor deu para o mundo? Eu perdoei aos meus filhos. Não foi só isso. Não, vamos evoluir aqui. Não foi só isso. Se ele morreu sobre um crânio, onde tem, o que tem dentro do crânio? O cérebro, que está a nossa mente. O que Yeshua fez? Restaurou a nossa através da sua morte. Uau! É muito mais profundo do que vocês imaginam. Quando Yeshua morre ali, ele está fazendo o seguinte: o pecado entrou e Adão morreu por causa do pecado. Aquele crânio simboliza quem? Adão morto, que influenciou toda a humanidade. E Yeshua, quando morre ali, ele quebra as cadeias na mente da humanidade, para que a humanidade pudesse agora ter liberdade de escolher. A mente tinha sido destravada, ela foi destravada. Você não tem que ser escravo na sua mente de nada. Você entendeu? Assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou dar um estudo para vocês sobre o Gólgota. E vou mostrar isso para vocês com figura, com a parte do hebraico, para vocês entenderem isso aqui. Porque na realidade, isso é muito fascinante, irmãos. O que aconteceu ali foi um momento espiritual assim, único para a humanidade. Por isso, quando Yeshua morre, existem manifestações sobrenaturais ao redor de Yeshua. Ok? Então, terremoto, pedras se partem, ressurreições. Por quê? Porque a mente, aquilo que está na mente tinha sido quebrado. No mundo espiritual, as cadeias mentais tinham sido quebradas naquele instante com a morte de Yeshua. Então, eu não preciso ser escravo mais de ninguém na minha mente. Por isso, irmãos, é tão interessante a gente entender essa questão. E o perdão, ele está vinculado a isso. Porque quando Yeshua morreu, as palavras anteriores à sua morte, quais foram? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que ele expirou e disse:
Está consumado, está pago. Está pago. Eu falei sobre isso em Bessa. Está pago o preço. Não tem mais o que cobrar. Agora é só tocar a vida em frente, porque o preço foi pago. Então, esse é um momento muito importante em que Yeshua cumpriu Yom Kippur na sua carne. Ele, com seu sangue, derramou sobre a arca e permitiu que o homem pudesse ser completamente liberto. Porque uma das funções do Kohen Agadol entrar no Kodesh HaKodashim não era só que o povo tivesse o seu pecado perdoado, mas que houvesse uma libertação, porque quando ele polvilha, esparge o sangue sobre a arca somos nós. Os querubins que ficam guardando simbolizam aquele anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas também simboliza a nossa vida, e simboliza aquilo que tem dentro de nós, que são o maná, as tábuas da Torá e o cajado de Aharon. Ou seja, o que nós temos dentro de nós? Nós temos a palavra do Eterno dentro de nós. Nós temos o maná, a comida diária. E nós temos a autoridade. Tudo está dentro de nós. Mas para a gente usar isso, a nossa mente precisa ser liberta. O objetivo não era só que o povo fosse perdoado, era que o povo fosse liberto, para poder executar aquilo que o Senhor queria. Tanto que uma das coisas que o Kohen Agadol pedia era o seguinte: Senhor, enriquece aos teus filhos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Está demorando para pegar hoje de novo, né? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa tímida, medrosa, enriquece? Hã? Sim ou não? Nossa, ficou horrível, não? Por que ela não enriquece? Porque para você enriquecer, você tem que ser audacioso em algumas coisas. Até para você enriquecer espiritualmente, você tem que ser audacioso e romper com padrões antigos para você receber aquilo que o Senhor tem. Ninguém enriquece espiritualmente e nem materialmente se a pessoa não romper. Tem que romper, tem que falar assim: eu vou fazer, tem que fazer. Porque eu estou com medo de acontecer alguma coisa errada. E se der tudo certo? Mas eu não sabia. Lógico que você não sabia, você não tentou. Esse aí é o demônio que tem no Natal. E tenta, vai para cima. Mas e se der errado? Faz de novo. E se der errado? Faz de novo. Quem tentou a lâmpada? Thomas Edison. Quantas vezes ele tentou? 2.216 vezes. Quase 3.000 vezes. Fosse nossa segunda, já Não. Hoje nós só temos uma lâmpada aqui em cima das nossas cabeças, porque um homem falou assim: eu vou fazer a lâmpada. E ele nunca desistiu da ideia dele. Lá no livro de Apocalipse está escrito assim: aos que forem derrotados eu darei todas as coisas, vou entregar tudo, vai ser uma bênção para eles, e papai roubou. Não é isso? Hã? Está escrito ao que? Ficou horrível. Não, peraí. Respira. Ok? Ao que? Vencer. Puxa vida! Só vence quem rompe, quem persiste, quem fala assim: eu vou até o final, eu morro pelo meu sonho, pela minha ideia, mas eu vou fazer. Irmãos, Aharon entrava no Kodesh HaKodashim por tudo isso. Aí o povo pergunta assim, pergunta para mim, né? Rabino, por que o povo judeu é rico? Está explicado. Né? Tem hora que a gente tem até vontade de falar, mas não pode, né? Tem que ser educado. Mas tem hora que dá vontade, né? De falar algumas coisas. Irmãos, ele entrava com incensário, cheio de brasas.
diante do Eterno, com os punhos cheios de incenso, e ele entrava no véu, dentro do véu. Ele pegava a pá e jogava o incenso, e aquilo subia, formando uma nuvem branca na presença do Eterno. As nossas orações precedem o sacrifício. As nossas orações precedem a nossa vitória. Nós vamos orar, mas o Senhor vai dar para a gente a instrução e o momento para a gente chegar e realizar. Por que esse homem corria todos esses riscos para poder entrar naquele lugar? Ele podia ser morto, mas ele entrava por amor ao povo. Entende o que eu estou falando? Irmãos, Yeshua morreu por amor a mim e a você, e fez tudo isso para a gente estar aqui hoje. E aí? E aí nós vamos ficar naquela coisa assim: ai Senhor, eu não quero fazer isso porque eu acho que eu não vou conseguir. Quem mora dentro de você? Eu não ouvi. O Espírito Santo. Qual é a coisa que o Espírito Santo não conhece no universo? Qual a matéria que ele não conhece no universo? Nenhuma. Se ele conhece todas as coisas, e se ele mora dentro de mim e de você, o que é que nós podemos fazer? E o que é tudo? Poxa vida! Nós estamos falando, irmãos, de algo que está à nossa disposição. Pega quem quer, faz quem tem coragem. Por que que a maioria das pessoas fica sempre aquém do seu potencial, da sua possibilidade? Você tem um potencial tremendo. Deixa esse potencial sair para fora e o Senhor usar a sua vida. O dia de Yom Kippur é para destravar um monte de coisa. A morte de Yeshua destravou um monte de coisa nas nossas vidas. Mas aí fica a pergunta: destravou em você? Destravou? Para você poder fazer, eu vou fazer, eu vou adiante, custe o que custar, eu vou pagar o preço. Será que é tão difícil a gente fazer as coisas, irmãos? Rabino, mas eu não sei o que fazer. Peça orientação para papai. Espírito Santo, o que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o primeiro passo? Qual que é o segundo? Não adianta a gente querer pegar a nossa experiência, a nossa sabedoria para dizer assim: eu vou fazer na minha força. Não vai dar certo. Ontem eu falei sobre isso. Josué, para conquistar Jericó, antes ele teve a presença daquele ser que chegou e falou para ele assim: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Depois ele foi para uma batalha. Ele foi sozinho? Não, foi com ele. Como é que Jericó caiu? Eles pegaram um tanque de guerra e deram um tiro na muralha. Não foi isso? Nossa, magoei. Como é que foi? Eles obedeceram às instruções do Todo-Poderoso. E eu falei ontem que a muralha esfarelou e abriu um buraco na muralha. Como um lugar daquele, com uma muralha que passavam 2 carros em cima dela, poderia esfarelar e abrir um buraco para eles entrarem. Tem que ter um poder sobrenatural por trás disso. E por que isso aconteceu? Porque eles seguiram as instruções. Será que é tão difícil a gente seguir instrução e obedecer? Misericórdia, irmão, me ajuda. Só parar para obedecer, para que as coisas possam acontecer e você possa falar assim: uau, está dando certo.
Vamos continuar aqui. Yom Kippur acontece no 7º mês, aos 10 dias, e nós seremos purificados neste dia. E a Torá diz que isso é estatuto perpétuo. Quando é que Yom Kippur acaba? Nunca. Então, irmãos, nós vamos sempre precisar de Yom Kippur para poder orar e pedir perdão. E aí você pergunta assim, mas para que é que a gente precisa de um dia para pedir perdão? Eu não tenho os outros dias? Tem. E a pergunta é, nós pedimos perdão todos os dias? Tem que ter um dia, um memorial para a gente não esquecer o que tem que fazer. Irmão, se deixar por nossa conta, será que faz? Deixar livre para vocês fazerem o que vocês quiserem, a vida vai ser uma beleza. Não vão mais orar, não vão mais jejuar, ler a Bíblia, ah não, eu estou cansado, ah não, eu não estou com condições hoje. Mas pegar o celular, aí dá para fazer outras coisas, sentar na televisão e ficar 2 horas, aí dá. Então, tudo isso, irmãos, a gente precisa de uma instrução para fazer, e o Senhor precisa de regras para nós. Só lembrando, todas essas regrinhas que tem aqui, essas regras precisam ser seguidas. Por quê? Porque o homem precisa de regra para viver. O Eterno deu um mandamento para Adão, ele repassou para Eva, não foi capaz de obedecer. Um. E aí? Alguma pergunta? Queria colocar um ponto de que a geração de Noa, que é Noé, era uma geração muito avançada. Eles fizeram instrumentos de louvores, agricultura eles eram super entendidos, uma geração muito elevada para conhecimento, e teve que ser destruída. Porque o Eterno vai deixar, eu vou deixar o homem solto, ele vai poder fazer o que ele quiser. Aí veio a geração de Noa, então, puxa vida, eu vou ter que destruir. Aí passou um pouquinho e veio a Torre de Babel, né? Nossa, eu vou querer ser igual ao Eterno, agora só eu que vou reinar, né? Então o Eterno foi dizendo, não dá, o homem não pode ficar solto, ele precisa de regras, porque se ele ficar solto, ele faz besteira. Sim. Por isso que a Torá é tão importante para nós. E necessária. Porque a gente sabe que os homens são os mais estudados, é o que fizeram mais atrocidades, né? Homens muito inteligentes, estudados, foram as maiores atrocidades que aconteceu no mundo, foi com a cabeça desses homens, né? Então assim, não adianta também, a gente tem que ser guiado pelo Eterno, é isso que eu estou dizendo. Não adianta você estar com um nível elevado de conhecimento, o cara é muito inteligente e tal, e às vezes a maldade é muito grande. Sim. Também dentro disso. Sim, por quê? verdade. Porque não tem controle do Espírito Santo. Vou passar para a segunda pessoa. Eu também queria colocar uns pontos aqui, falando do perdão que a gente vai passando, né? Isso. É que eu acho importante deixar assim, por que tem que perdoar, e a gente fala tanto de perdão, e toda a Torá e toda a palavra, ela é toda de perdão. E eu vou colocar aqui para vocês assim, os benefícios e as consequências. Por favor. Então vamos começar com o feio e depois a gente vai para o bonito. Estudioso, porque a gente fala de coisas espirituais, os espirituais entendem, mas é preciso que todos entendam. Então aí os estudiosos colocam que a falta de perdão já é certeza, né? Já foi provado. Ela gera depressão, ela gera dores musculares e hipertensões, reações alérgicas de grande porte, enxaquecas incuráveis, dores no corpo, fibromialgia
e até o câncer. Então, isso é mais do que ciência. Isso é provado. Estudiosos afirmam, não acham. Porque se fosse um servo do Eterno, iam falar que a gente espiritualizava tudo. Mas a ciência se debruça diante da Torá, para a glória do Eterno, isso. Agora tem o outro lado, os benefícios do perdão, não é verdade? Existem benefícios. Por que está colocado, a gente está travado na oração do Pai Nosso? Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Mas queira ser liberto. Então, se eu tenho depressão quando eu não perdoo, eu tenho regozijo e alegria quando eu perdoo. Se eu tenho dores musculares pela falta de perdão, e assim, não é que todo mundo que tem dor muscular, irmãos, é falta de perdão, não é isso. Você sabe que você tem falta de perdão. E aí você apresenta certas coisas. Então é muito importante dizer isso. Se você tem dores musculares pela falta de perdão, então a partir do momento que você sabe que é isso e você libera o perdão, o que você vai ter? Disponibilização. Você vai se dispor a fazer as coisas, você vai ser flexível, você vai ser feliz. Se você tem hipertensão por falta de perdão, então o benefício, se você perdoar, vai ser estabilizar a sua pressão. Reações alérgicas, você vai ficar livre disso. Enxaqueca que atormenta a tua vida, que é por falta de perdão, você vai ser livre. Acabou. Dores no corpo, acabou. Você vai receber o elixir da juventude. Aleluia. E o câncer é muito triste. Eu acompanhei uma pessoa com câncer. E eu volto a dizer, não é que todo mundo que tem câncer é falta de perdão. É importante você dizer isso. O câncer, ele é triste. Ele aprisiona a pessoa, ele coloca ali, ele fere. Mas se você sabe que é isso, se você perdoar, vida longa. Aleluia. Então, olha que coisa importante. A gente nunca vai cessar de falar de perdão. Amém. Deixa eu só pôr um ponto rápido aqui, do câncer. Eu estava olhando por uma pessoa e a primeira vez que aconteceu isso comigo, o Senhor falou assim, olha aqui na barriga, está tudo parado no intestino e no estômago, toda mágoa, tristeza, rancor, está tudo parado aí. E hoje a gente está vendo que está muito grande, e a nossa dentista estava comentando sobre isso, jovens com câncer no intestino, está multiplicando muito, né? Então, assim, a gente está vendo que tudo ligado com a falta de perdão. Vamos voltar para o perdão. Porque para aqui fica, né? Então aquilo vai. Né? A tristeza é a depressão. Então, a depressão, ela é combatida pela serotonina, endorfina e as minas da vida, né? E é onde é que é o maior produtor de hormônios. A da endorfina, a gente acha assim, é a mente que precisa, não é, é o intestino. É o intestino. É o seu segundo cérebro. Se o seu intestino está parado, tem coisa aí. Vamos olhar para dentro, né? E ver o que está acontecendo. Porque aí a gente já responde a colocação da Rebeca. Muitos jovens. Nós estamos numa geração que os pais não têm mais instrução, não tem mais limite, não dá mais limite. E aí esses filhos estão crescendo sem amor, sem disciplina, sem limites, livres, e eles não recebem amor e eles não conseguem produzir e reproduzir nada. Uma criança sem amor é um problema amanhã. Verdade. E uma criança amada é uma bênção amanhã. Aproveitando o assunto, essa semana eu estava na casa da minha mãe e uma prima apareceu lá. E ela veio contar algumas notícias, que ela foi campeã de ciclismo, ela fez um percurso lá, ela ficou em segunda colocação. Foi chamada para fazer a competição lá na Argentina.
aquele papo alegre, e no meio do assunto ela falou do câncer que ela teve. Eu olhei para minha prima e falei, nossa, tinha até esquecido que você teve câncer. Porque quando ela teve o câncer, caiu o cabelo, ela raspou e ela fazia os exercícios. É o que a irmã Andréa acabou de falar. Ela não se entregou em nenhum momento. Eu não sei como que ela pegou o câncer, o que aconteceu, mas ela não se entregou em nenhum momento. Para você olhar hoje para a mulher, ela não tem nenhuma sequela, não tem nada. Hoje ela foi convocada para ir para a Argentina representar o Brasil. Foi essa semana agora. Eu até tinha esquecido que minha prima pegou câncer. Sim. Porque a luta foi grande, ela ficou sozinha, a marido abandonou, o filho pequeno. Então foi uma inspiração que agora, tocando nesse assunto, eu lembrei que foi essa semana que ela esteve em casa. Sim. E agora vem a cabeça para ver como que é a questão que se entrega à doença. Tem gente que pega câncer, descobre e acaba ficando deprimido. A endorfina, a dopamina vai embora, que é o que seria para restaurar ela. A minha prima foi um exemplo disso. Ela fazia as atividades físicas com câncer. E graças ao Eterno hoje ela está viva. Dando exemplo aí. Era isso. Vamos falar do segundo cérebro agora? Vamos falar do estômago, porque nós vamos mudar o assunto agora. Aqui em Levítico 17:10 diz assim: e qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre eles, e comer algum sangue, contra aquela alma porei a minha face e extirparei o seu e do seu povo. Irmãos, comer sangue, tá? Comer sangue. Por quê? No sangue está a vida. Então a gente não pode comer sangue, de jeito nenhum. Tá? Então todo mundo pensa no chouriço. Aquela frango ao molho pardo. É isso, né? Eu que não entendo dessa coisa de cozinha tão bem. De consultar aqui, né, as universitárias, né? Então frango ao molho pardo que faz com sangue não pode. Entendeu? Várias comidas que são feitas com sangue não pode. Mas também, quando compramos a carne, tem que cacheirizar a carne. O que é cacheirizar a carne? É você tornar ela de acordo com o padrão da Torá. Por que isso é necessário? Porque os animais não são mortos da forma correta. Então, por exemplo, vai no supermercado, a carne está embalada. É só olhar para a carne. Você vê que o sangue está tudo em volta dela, no pacotinho. Se você espremer o pacotinho, você vê o sangue ali. Por quê? Aquele animal foi morto da maneira incorreta. O sangue, ao invés de ele escorrer embora, ele foi para a carne, porque aquele animal deve ter sofrido dor para morrer. E quando você sente dor em algum lugar do seu corpo, o que o coração faz? Ele bombeia sangue para aquela região, para diminuir a dor. Ok? Então, aí a gente fala assim: puxa vida, e o que eu faço? Dá para cacheirizar uma carne dessa? Dá. Nós ensinamos os irmãos aqui já a cacheirizar a carne. Então, o pessoal que está assistindo a gente agora, nós vamos ensinar de novo, para você poder cacheirizar a sua carne aí na sua casa. O que você vai fazer? Você vai pegar uma bacia, colocar água, tá? Vai colocar sal e colocar a carne dentro e deixar lá uns 30, 40 minutos. O que o sal vai fazer? Drenar o sangue. E a carne vai estar apta para o consumo. Eu falando isso numa visita que eu fiz, né? Eu estava pregando numa determinada cidade, e falando isso, uma pessoa falou assim: mas aí a carne não vai ter gosto. Aí eu disse para a pessoa: mas o que dá gosto para a carne não é o sangue, é o tempero que você coloca. Aqui estão as mulheres que podem me desmentir. A carne ela é temperada não com sangue, senão não precisava de tempero para a carne, mas ela precisa ser temperada. Então não é o sangue que dá gosto, é o tempero. Por isso a Torá está dizendo o seguinte: não comam a carne com sangue. Por quê? Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue, e o sangue é colocado sobre o altar, para fazer expiação das vossas almas. Então, o sangue não tem que ser comido, porque
papel do sangue é trazer expiação, ou seja, perdão. Por isso Yeshua morreu e o seu sangue verteu para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, na realidade, toda a carne ela precisa ser casteirizada. Lembrando que nós estamos falando de carne, são as carnes permitidas pela Bíblia, tá? Então tem carne que não adianta você casteirizar porque ela não é permitida, né? Você não vai pegar uma carne de porco e casteirizar, por exemplo. Porco a gente não come. A Bíblia diz que não é para comer. Vai comer carne de tatu, carne de jacaré, carne de cobra. É misericórdia, né? Aí não, né? Carne de capivara. Hã? Coelho. Não dá, né, irmãos? Não tem que casteirizar um negócio desse, porque a Bíblia fala para a gente não comer. Nós vamos comer animais que são mansos. O boi, a ovelha, a cabra, o bode pode comer. Entendeu? Aí você vai comer o quê? Um pato, um peru, uma galinha, bem feitinha, gostosa. Hã? Não, cavalo não, esquece cavalo. Não tem que comer carne de cavalo, não. Será que tem carne naquela... Cachorro. Carne de cachorro, também não. Você sabe qual é o... Eu estava vendo, irmãos, um filme antigo dos Três Patetas. E aí eles tinham um restaurante. E chegou um cara e falou assim: eu quero comer e tal, faz aí para mim. Aí ele fez lá. Aí o cozinheiro, né, tinha pego o cachorro que estava andando ali no meio, levou o cachorro lá para dentro da cozinha. E o cachorro, ele pisou no rabo do cachorro, o cachorro deu um grito, né? E depois o cachorro parou. Quando ele levou a comida e o cara espetou a carne, aí fazia Então, irmãos, é umas coisas assim que não pode. Se você corre risco, se for carne de gato, ela vai fazer miau. Então tem que tomar cuidado a não comer esse tipo de carne, tá? Por quê, irmãos? O Senhor sabe que as toxinas que estão nesses animais vão trazer prejuízo para o nosso corpo. Não adianta falar, porque o animal é limpinho. Não é que ele é limpinho, é que ele carrega dentro de si toxinas próprias e que são agressivas ao corpo humano. Então a gente não pode comer. Não tem aquela questão assim, mas hoje os bichinhos são limpinhos. Não tem isso aí. Então, carne, irmãos, tem que casteirizar e tem que ser a carne correta para comer. E aí você pode comer, e aí eu posso dizer para você, entra na carne. Entendeu? Aí você pode entrar na carne, fazer um pedação, comer, e aí você fala assim: papai, obrigado por essa carne maravilhosa, aleluia. Entendeu? Não tem problema. E quando a gente está numa churrascaria, a carne vem meio que sangrando. Sim. Aí a gente pede pro irmão, volta lá e dá mais fogo. O queimar não é o cacheirizar a carne. E aí? Não, mas aí você tem que pedir uma outra carne bem passada. Entendeu? Porque essas carnes, elas costumam vir um pouco mais grossas. E aí ela não tem condição de secar o sangue. Porque a churrascaria, irmãos, ela não vai casteirizar a carne. Então ali você tem que falar assim: Senhor, que o garçom possa trazer uma carne sem sangue. Já aconteceu comigo. E o garçom falou assim: mas está escorrendo aqui, olha aqui, o senhor não gosta disso? Aí o pastor que estava do lado disse assim: traz outro, porque ele é judeu, tá? Quando falou isso, o garçom abriu o olho, olhou assim e falou: não, pode deixar que eu vou buscar outro, fica tranquilo, eu vou buscar uma carne para o senhor bem passadinha, fininha e bem passadinha. É isso. Eu falei: é isso, meu filho. Irmãos, você entende uma coisa? Quando você fala que é judeu, as pessoas falam assim: opa, peraí, com esse aqui eu não posso brincar com esse cara aqui. Porque eles sabem, irmãos, que nós temos uma dieta, que é uma dieta da Bíblia. Quem instituiu a dieta? Fui eu? Foi você? Na hora de escrever lá, está escrito assim: e disse o Eterno a Moshe. Quem criou essa dieta? O Eterno.
Se essa dieta foi criada por ele, é uma dieta que veio do céu para a terra, eu que não sou burro nem nada, eu vou obedecer. Óbvio. Simples assim, mas eu vou obedecer. Por quê? Porque vai me fazer bem. E lembra de uma coisa: quando a gente pega o alimento, a água, o suco, o que for, você levanta e faz a brahá, faz a bênção, você elevou aquele alimento, aquela água, aquele líquido, e você tornou ele santo. A partir daí você vai comer e vai fazer bem para a sua vida. Amém. Misericórdia, irmãos. Eu estou dizendo que é para você comer, vai fazer bem para você. Aleluia. Poxa vida. Aleluia. Sim, aí você pode comer tranquilo. Você vai falar assim, porque eu estou comendo uma comida que foi santificada. Ela deixa de ser uma comida qualquer, ela vai fazer bem para o teu organismo. Aí o segundo cérebro vai receber e vai dizer assim: nossa, essa é uma comida celestial, então eu vou absorver tudo e vou dar mais saúde para o meu organismo. Entenderam isso? Já que é o segundo cérebro, ele vai falar que a comida é boa. Entendeu? Para poder dar ao organismo essa força, aquele vigor, aquela coisa assim. E outra coisa, irmãos, nós precisamos comer com alegria, para satisfazer a nossa alma. Você não entendeu? Olhando com essa cara, não. Você não pode comer para matar a sua fome, você tem que comer para dar alegria para a sua alma, você tem que ter prazer em comer. Você tem que pegar e comer e falar assim: ai, que delícia é esta comida. Pode ser um pastel. Você tem que comer o pastel, tomar aquele caldo de cana, falar: que delícia. Por quê, irmãos? O objetivo da comida é esse, é você comer com alegria, a comida trazer alegria. Por isso é que não pode ter problema de alma, porque quem tem problema de alma come assim, e depois faz mal, o estômago não trabalha direito, afeta o resto do corpo, e a pessoa come como? Com raiva, com dor no coração, com outros sentimentos que vão prejudicar o estômago, e prejudica o resto do corpo. Então, na hora de comer, irmãos, é alegria. Lembra de uma outra coisa, eu já ensinei isso para vocês, vou falar de novo. Na tradição judaica, quando você faz a brahá, a bênção, você não está só santificando a comida, você está dizendo: Senhor, assenta-te comigo à mesa e participa desse momento comigo. Quando nós oramos hoje antes de almoçar, o que nós fizemos? Convidamos Yeshua para poder vir e estar ali conosco. Entenderam isso? Então, quando você faz isso na sua casa, você está convidando o Senhor para fazer isso. Por favor, vou falar uma coisa aqui: não coma em frente à televisão, Nem assistindo notícia. ao computador, ao celular. Larga tudo isso, faça a mesa. Como assim, Rabino? Prepare uma mesa, coloque tudo certinho, acende com a sua família e coma. É o momento da família. E fala: Senhor, pode vir aqui, que a mesa está pronta para o Senhor poder participar conosco. Você acha que você vai comer, você não vai sentir alegria? Eu costumo falar uma coisa, agora vão até brigar comigo, mas a Rebeca, ela faz uma comida que é maravilhosa. Eu acho a comida dela maravilhosa. Eu como, eu falo assim: ah, que delícia essa comida. Ela diz assim: mas o que eu faço de diferente? Eu digo: não é o que você faz de diferente, é o que você faz com amor. E eu sinto prazer em comer a comida dela. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa dimensão celestial, de saber isso, sabe? E outra coisa, irmãos, come aquilo que você gosta. O que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer uma lasanha.
Coma lasanha, faz uma lasanha daquelas assim. Caprichada. Ela está transbordando assim da tigela. Aí você vai comer, vai colocar, vai tirar ela do pão e vai falar assim: agora sou eu, Pai, eu, Senhor, aqui, aleluia. Senta aqui, papai. Ele não vai comer, você come, então, a segunda parte também. Faça com alegria. Por quê, irmãos? Porque isso é o que a Torá ensina para a gente. Por que a comida tem que ser preparada de uma forma diferente? Para nos dar prazer, alegria. Deixa eu pôr um pontinho aqui. Eu não achei o versículo agora, mas depois eu trago de volta. Que o Eterno fala que tem um momento que você vai para Jerusalém e você pode satisfazer a tua alma com tudo que você desejar. E você pode comer carne, caché, claro. Então o Senhor manda que a gente se satisfaça. Agora eu vou voltar um pouquinho. Da gente não ter tempo de ter memórias. Por isso que é importante. Você está comendo, você não está vendo no celular, na televisão, você está ali satisfazendo. Por quê? Quando você começa a entrar em depressão, síndrome do pânico, seja lá qualquer coisa você precisa trazer memórias e lembranças boas que você tem. Por isso, e aquilo vai mudando o seu foco. Né? Por que o deprimido? Ele só pensa negativo, só pensa coisa ruim, por isso que ele quer se matar. Então você tem que trazer à memória um passeio que você foi, que você sorriu, que você foi na praia, que você correu, que você jogou bola, um momento que você comeu. Então a importância da mente ter memórias. A gente até ouviu uma pessoa falando: eu não estou tirando férias, eu estou fazendo memórias, né? Ele estava falando: eu estou criando memórias, tanto para mim quanto para os meus filhos. A importância disso em cada momento da nossa vida, a gente poder ter memórias, no comer, no momento de festa. Então, a importância, por que a gente falou que aqui na festa você tem que ter alegria? Você vai ter memórias das festas. Sim, com certeza. Não é? Então é importante. Por que a halá é doce no Shabat? Para você lembrar que aquele momento é doce. Ai, gostoso o Shabat. Porque se fosse azedo, a sua mente já liga. Azedo, então é ruim. É verdade. Né? Então é isso e a importância. Amém. Então nós vamos agora aqui terminar com os irmãos que estão na internet. Que o Eterno abençoe sua vida e nós nos vemos na nossa próxima paraxá em nome de Yeshua. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.